Somos mestres em construir jaulas invisíveis. Colocamos tijolos de hábito, fechaduras de medo, e então esquecemos que fomos nós quem construiu tudo. E a coisa mais cruel, a gente acaba acreditando que a prisão foi feita por alguém mais. Aquela promessa silenciosa que você faz a si mesmo, talvez a Deus, de que desta vez será diferente, apenas para se ver novamente no mesmo lugar, enredado na mesma teia. Não é frustrante? É exaustivo. É um fardo que muitos carregam em segredo, temendo que a confissão revele uma fraqueza que os outros não entenderiam. Mas e se eu disser que há uma chave mestra, forjada não em forjas humanas, mas nas profundezas da fé, capaz de quebrar essas correntes? Fique comigo, pois hoje desvendaremos 3 estratégias reais para vencer o pecado que te prende, e prometo que o que você vai ouvir pode transformar a sua jornada. Se você anseia por essa liberdade, já deixe seu like e se inscreva no canal Paz com Deus para não perder nenhuma mensagem transformadora como essa. A jornada começa com um sussurro, uma inquietação na alma. Para muitos, é o despertar para a consciência de que algo está errado, que a vida espiritual está estagnada. Lembro-me de uma jovem chamada Ana. Seus olhos, antes brilhantes, agora carregavam um peso. Ela cresceu na igreja, conhecia as escrituras, cantava nos louvores, mas havia algo que a assombrava. Um hábito, um pensamento, uma atitude que, por mais que ela orasse e se arrependesse, parecia voltar sempre. Era como um parasita espiritual, sugando sua paz. Ela se sentia culpada, envergonhada, e essa culpa a afastava de Deus, não a aproximava. Você já se sentiu assim? Como se estivesse em um labirinto e cada saída que você tenta te leva de volta ao mesmo ponto. Ana pensava que era a única, que sua luta era singular, uma marca de sua falha pessoal. Mas a verdade é que essa é uma experiência humana universal, uma batalha travada desde os primórdios da humanidade. O apóstolo Paulo, um gigante da fé, clamou em Romanos 7,19, pois o que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Se até Paulo enfrentava essa luta, quem somos nós para nos sentirmos sozinhos nela? A primeira estratégia para quebrar o ciclo do pecado recorrente, e talvez a mais subestimada, reside na identificação radical. O que é identificação radical? Não é apenas reconhecer o pecado, é mais profundo, é desenterrar a raiz, a motivação oculta, o gatilho invisível que o alimenta. Pense na metáfora de uma erva daninha. Você pode cortar a folha, mas se a raiz permanecer, ela voltará. Ana, por exemplo, lutava contra a murmuração e a fofoca. Ela se arrependia, pedia perdão, mas no próximo encontro social, lá estava ela novamente, deslizando para a mesma conversa. O que estava por trás disso? Não era apenas maldade, era uma profunda insegurança. Ela sentia que, ao criticar os outros, ela se elevava, se sentia mais importante, mais aceita. Era uma busca desesperada por validação, mascarada por palavras corrosivas. A identificação radical exige introspecção honesta e muitas vezes dolorosa. É perguntar: por que eu faço isso? O que estou buscando? Que vazio estou tentando preencher? Tiago 1,14 nos alerta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, que o atrai e o seduz. A cobiça aqui não é apenas por bens materiais, mas por aceitação, por poder, por prazer fugaz, por alívio da dor, por qualquer coisa que prometemos a nós mesmos, mesmo que inconscientemente, que nos trará satisfação fora de Deus. Para Ana, a identificação radical começou com um diário. Ela começou a registrar não apenas quando ela murmurava, mas o que ela estava sentindo antes e depois. Ela percebeu que a murmuração muitas vezes surgia quando ela se sentia ignorada ou menosprezada. Era uma forma de autopreservação distorcida. Essa descoberta foi um divisor de águas.
Não era fácil. Exigiu que ela confrontasse suas próprias fragilidades, suas inseguranças mais profundas. Mas ao identificar a raiz, ela pôde começar a tratá-la. Não se trata de desculpar o pecado, mas de entender sua origem para combatê-lo de forma mais eficaz. É como um detetive espiritual, investigando as pistas dentro de si mesmo. O que te impulsiona? Qual é a sua cobiça particular? O que você está realmente buscando quando se rende àquele padrão? Pare por um momento e pense. Qual é o seu ciclo? E qual pode ser a raiz oculta por trás dele? A resposta pode estar mais perto do que você imagina, esperando ser descoberta nas profundezas do seu coração. A segunda estratégia, intrinsecamente ligada à primeira, é o que chamamos de reconfiguração do ambiente e da mente. Uma vez que você identifica a raiz, você precisa, ativamente, sabotar o terreno onde ela cresce e plantar sementes novas. Pense no pecado como uma planta que precisa de certas condições para florescer. Luz, água, tipo de solo. Se você muda essas condições, a planta definha. O mesmo acontece com o pecado recorrente. Salomão, em Provérbios 4:23, nos diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração implica em vigiar o que entra e o que sai, e isso inclui o seu ambiente e a sua mente. Para Ana, reconfigurar seu ambiente significou tomar decisões difíceis. Ela percebeu que certos grupos de amigos, certas conversas, eram gatilhos para a murmuração. Não que essas pessoas fossem más, mas a dinâmica do grupo favorecia o comportamento que ela queria abandonar. Ela começou a se afastar sutilmente, a buscar companhias que a edificassem, que falassem de coisas que a inspiravam, em vez de fofocas. Isso não foi fácil. Houve momentos de solidão, de questionamento, mas a liberdade que ela buscava exigia sacrifícios. Reconfigurar o ambiente pode significar mudar rotas no trabalho, abandonar certos programas de TV, silenciar grupos em redes sociais ou até mesmo ter conversas francas com pessoas próximas sobre seus limites. É criar uma zona de proteção ao redor do seu coração, mas a reconfiguração não é apenas externa, é também interna na mente. O que você alimenta sua mente com? Quais pensamentos você permite que habitem? Filipenses 4:8 é um mapa para isso. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ana começou a preencher sua mente com coisas diferentes. Em vez de ensaiar mentalmente as fofocas que ouviria, ela memorizava versículos bíblicos. Em vez de se concentrar nas falhas alheias, ela praticava a gratidão, listando as qualidades das pessoas ao seu redor. Isso não era um truque psicológico, mas uma disciplina espiritual. É uma batalha diária para direcionar seus pensamentos, para não dar espaço para que a erva daninha volte a crescer. Quando a tentação surgia, ela tinha uma arma mental, um versículo, uma oração, um pensamento edificante para substituir o pensamento pecaminoso. É como trocar a sintonia de uma rádio. Você não pode impedir que as ondas de tentação existam, mas pode escolher qual estação você vai ouvir. Qual a programação que você tem permitido em sua mente? Ela está te aproximando ou te afastando da liberdade? A terceira, e para muitos, a mais poderosa estratégia é a dependência radical do Espírito Santo. Todas as outras estratégias são como ferramentas, mas o Espírito Santo é a força motriz, o poder que as empunha. Sem ele, nossos esforços se tornam apenas mais uma tentativa humana fadada ao fracasso. Em Gálatas 5:16, Paulo nos instrui: andem pelo Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. A chave aqui é andar pelo Espírito. O que isso significa na prática?
Significa reconhecer nossa própria incapacidade. É admitir que por nós mesmos somos fracos. Ana aprendeu isso da maneira mais difícil. Ela tentou por muitas vezes vencer a murmuração com sua própria força de vontade. Se arrependia, fazia promessas, criava regras e falhava, de novo e de novo. Foi somente quando ela se rendeu em desespero e humildade a Deus que as coisas começaram a mudar. Ela começou a orar de forma diferente, não apenas pedindo perdão, mas clamando por força, por transformação interior, por uma nova mente e um novo coração. Ela começou a pedir que o Espírito Santo a alertasse no momento exato da tentação, que ele a capacitasse a escolher o caminho certo. A dependência radical do Espírito Santo se manifesta em uma vida de oração constante, de escuta atenta e de obediência imediata. É como ter um guia experiente ao seu lado em uma floresta escura. Você confia nele, segue suas instruções, mesmo que não entenda completamente o caminho. O Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso mestre, o nosso auxiliador. Ele nos convence do pecado, João 16:8. Nos guia à verdade, João 16:13. E nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus, Romanos 8:13. Ele nos dá o querer e o efetuar, Filipenses 2:13. Para Ana, isso se traduziu em momentos de silêncio buscando a voz de Deus. Antes de entrar em um ambiente social, ela orava: Espírito Santo, guarda minha boca, ajuda-me a edificar, não a destruir. Quando a tentação de murmurar surgia, ela sentia um freio interior. Às vezes era um pensamento, outras vezes uma sensação de desconforto. No início, ela ainda falhava, mas a frequência diminuía. E o mais importante, ela aprendia com cada falha, buscando o perdão e renovando seu compromisso de depender dele. A dependência radical não significa perfeição imediata, mas uma direção constante. É um processo contínuo de entrega e confiança. É a certeza de que você não está sozinho nessa batalha. Há um poder maior trabalhando dentro de você, se você apenas permitir. Você tem convidado o Espírito Santo para ser seu parceiro nessa luta? Você tem se entregado verdadeiramente à sua direção, mesmo quando ela te leva a lugares desconfortáveis? Essas 3 estratégias, identificação radical, reconfiguração do ambiente e da mente e dependência radical do Espírito Santo, não são meras dicas. São pilares para a liberdade espiritual. Elas formam um caminho, uma jornada que Ana e muitos outros como ela percorreram para quebrar o ciclo do pecado recorrente. Não é um caminho fácil nem rápido. Haverá quedas, momentos de desânimo, mas a promessa é a de que com perseverança e fé, a vitória é possível. A liberdade que você busca está ao seu alcance. Não é uma liberdade para pecar, mas uma liberdade do pecado. Uma liberdade para viver a vida plena que Deus planejou para você. A história de Ana é uma prova viva de que a transformação é real. Seus olhos voltaram a brilhar. Ela ainda enfrentava tentações, sim, mas agora tinha as ferramentas e, mais importante, o poder do Espírito Santo para superá-las. Ela não se sentia mais prisioneira, ela se sentia livre. E essa liberdade era visível em sua paz, em suas palavras, em sua vida. A chave mestra, afinal, não é uma única chave, mas um conjunto delas, todas trabalhando em harmonia para abrir a porta da sua prisão. Então, qual será o seu primeiro passo? Será aprofundar-se na identificação radical, desenterrando as raízes do seu ciclo, ou talvez reconfigurar seu ambiente e sua mente, criando um terreno fértil para a santidade. Ou, quem sabe, hoje seja o dia de se render de forma radical ao Espírito Santo, convidando-o a assumir o controle total da sua luta. A escolha é sua, a jornada é sua. Mas a vitória, a promessa de liberdade, é de Deus.
Não se contente com menos do que a plenitude que Ele tem para você. Quebre as correntes, liberte-se e viva a vida que você realmente foi chamado para viver. Se esta mensagem tocou seu coração e você está pronto para iniciar essa jornada de libertação, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir e deixe um comentário abaixo com a hashtag Liberdade em Cristo. Sua história pode inspirar muitos outros. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.